sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Vamos abrir a nossa Bíblia para aqueles que estão chegando agora em Eclesiástico, capítulo 18, versículos do 15 ao 18. Abra aí na sua Bíblia, se você puder, para acompanhar com a gente. Permita que esse bom conselho, esse conselho salvador, chegue até você nesta manhã, porque o Senhor está sempre nos salvando, até naquela palavra mais amarga que a gente escuta, a salvação de Deus para nós. Por vezes naquela chamada de atenção, naquela exortação, está a salvação do nosso matrimônio, está a direção de como educar um filho, está a resposta para sair do abismo de uma crise financeira. Então abrir não só os ouvidos, sabe, gente, mas abrir o coração, porque tem gente que escuta, mas não ouve, né? A coisa não ouve, mas não escuta, né? Entra pelo ouvido, mas não chega ao coração, e aí não transforma. Então vamos abrir o coração para a palavra. Eclesiástico, capítulo 18, versículos do 15 ao 18. Sei que tem gente aí pegando a Bíblia, já procurando a passagem. Enquanto você faz isso, eu quero te fazer um convite. Nós vamos ter uma noite oracional na nossa casa de evangelização em São Paulo. Alô, São Paulo, terra boa, de gente boa, São Paulo e região, ABC Paulista, os arredores ali de São Paulo, com tantas cidades paulistanas, não é? Nós vamos ter aqui a noite oracional na presença do Deus vivo. Será no dia 29, então está chegando, né? Está chegando daqui a pouco, semana que vem. 10 dias. 10 dias, dia 29, às 19 horas, na Casa de Evangelização da Canção Nova, que fica ali no bairro da Liberdade, em São Paulo. Rua Tamandaré 355, tá certo? Rua Tamandaré 355. O ingresso para esse nosso encontro é justamente o livro. Você vai se inscrever, não sei se é exatamente o livro, tá certo? Você vai fazer a inscrição lá no Simpla, e eu sei que ao chegar para aquela noite oracional, você vai receber o livro, gente, na presença do Deus vivo. Que coisa fantástica. Eu também achei maravilhoso, né? Maravilhoso. Que coisa boa. Que Deus te abençoe. E acredito que a casa de evangelização nossa lá de São Paulo terá também o livro lá para você adquirir, porque você recebe o seu, mas tem muita gente que quer levar, como você acabou de dizer, que já vai garantir o da sua sogra. Vou garantir, né? da minha Tem sogra. muita gente que quer levar para alguém que ama, porque esse livro vai transformar muitas vidas. Vamos nos achegar também a ele com simplicidade, abertura de coração, permitir que a graça de Deus, desaloje de nossa vida tudo que está nos afastando de Deus. Permitir que a graça do Senhor venha nos encher de salvação, a começar por esta palavra. Eclesiástico 18, do 15 ao 18, diz assim a palavra de Deus: Filho, não ajuntes censura aos benefícios, e ao dar um presente, não causes a tristeza de uma palavra má. O orvalho não refrigera o calor? Assim a palavra vale mais do que o presente. Acaso a palavra não está acima de um bom presente? Mas a pessoa bondosa combina os dois. O tolo vocifera asperamente, e o dom, o presente do mal-criado, faz mirrar os olhos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Filho, não ajuntes censura aos benefícios. Ao dar um presente, não cause a tristeza de uma palavra má.
Eu acho que todos nós, em algum momento da vida, já vivemos essa experiência dos dois lados da estrada, né? Tanto o de receber um presente que a gente tanto tempo esperava acompanhado de uma palavra dura. Dá um exemplo aí. Olha, estou dando isso aqui para você apesar de você não merecer, né? Você não merece, mas eu vou te dar assim mesmo. Olha, vou te dar isso aqui porque eu não sou igual a você, viu? Porque se eu fosse igual a você, se eu fosse me guiar pelo que você tem feito, você não ia receber de mim uma agulha. Toma aqui esse presente. Mas vê se agora cria juízo. Estraga o presente. Tira a graça do presente. Não é? Olha, gente, eu não gosto desse amigo oculto, sabe? O povo faz, não sei quem foi o iluminado que inventou essa brincadeira. Tem gente que gosta, fique à vontade, mas eu digo para você, o espaço para constrangimento, para humilhação, para tristeza, sabe? Porque muitas vezes você participa de um amigo oculto, que você é convidado para estar ali, e nem sempre todas as pessoas que estão ali são gentis ou gostam de você. E quando você dá o azar de uma pessoa que não gosta de você te tirar no sorteio, e você se sujeitar a ser descrito, porque ainda tem aquela brincadeira de descrever quem é a pessoa que recebeu, o que foi tirado, e você ainda é humilhado nas descrições. Que raio de presente é esse? E muitas vezes o presente nem presta, né? Então, é uma brincadeira que, na hora de fazer, você tem que pensar bem. Qual é o grupo que dá certo? Dá. Entende? Mas eu acho que é uma brincadeira que tem mais chance de dar errado do que de dar certo. Então, se a gente vai fazer um amigo oculto, que seja realmente um amigo oculto, não é? Que tenha critérios para que você possa escolher, sortear e presentear as pessoas, que tenha uma preparação na hora de fazer as brincadeiras e de escrever quem vai receber os presentes, e a gentileza de escolher presentes adequados, né? Porque às vezes a pessoa dá um presente bom e recebe um presente ruim, e isso tudo entra nessa dinâmica que a palavra de Deus aqui está nos dizendo, porque a gente diz muito com os presentes que a gente dá, a gente diz muito com as atitudes que a gente tem, e a gente, sobretudo, diz muito com as palavras que a gente dirige a uma pessoa. Se for para usar o presente como trampolim para ofender alguém, é melhor não dar. A palavra má estraga o bom presente. Aqui, filho, não ajuntes censura aos seus benefícios. Você vai fazer um bem para a pessoa? Faz o bem. Deixa de pegar carona no bem que você vai fazer para censurar a pessoa. A pessoa bate na sua porta precisando de você, vai pedir dinheiro emprestado. Aí você dá o dinheiro, mas junto com o dinheiro dá um monte de desaforo. Tem alguém passando mal na casa da pessoa, vai lá e bate para poder pedir ajuda. Tem que pegar o carro, tem que levar no hospital, tem que ser às pressas, porque senão corre o risco de outro entrar numa situação gravíssima ou até de morte. É desumano a pessoa aproveitar uma oportunidade como essa para dizer desaforos. Não faça isso. Faça o bem isento do veneno das censuras, das palavras más. Não é o que diz aqui, olha. Ao dar um presente, não causes a tristeza de uma palavra má. Porque a gente já viveu esse golpe. Diga para mim sinceramente, também com você já aconteceu? De no momento que você espera ansioso para ser contemplado como um presentinho, às vezes vem uma palavra dura acompanhando. Para que isso, gente? Tem uma oração na liturgia das horas, né? Que quando a gente faz a liturgia das horas, ali as laudes de manhã cedinho, tem as preces. E eu lembro de uma dessas preces que pede a Deus a graça de naquele dia não causar tristeza a ninguém.
pedir a Deus a graça de não causar tristeza a ninguém, nem a quem você gosta, nem a quem você não gosta, nem a quem é seu amigo, nem a quem é seu inimigo, porque nós fomos chamados pelo Senhor para consolar, para animar, para encorajar. Então, pedir a Deus a graça de a ninguém causarmos tristeza, mas em vez disso, de consolar as tristezas que as pessoas estão vivendo. Sabe, ontem eu lia sobre algumas informações. 87% das pessoas no Brasil estão vivendo problemas de angústia profunda, de grande estresse e perturbação e preocupações por causa de situações financeiras. 87% é gente demais, meu povo. 87%, olha, 13% que escapou. É muita gente angustiada, sofrendo, entristecida, porque as necessidades materiais, elas impactam todas as esferas da nossa vida neste mundo. Por causa de uma dificuldade material, você deixa de visitar alguém que você ama. Por causa de uma necessidade material, marido e mulher discutem e brigam dentro de casa. Por causa de uma necessidade material, às vezes um filho se revolta. Por causa de problemas materiais, há maridos e pais que perderam completamente a motivação. Há pessoas que não só por causa das dificuldades materiais, mas também por causa de dívidas, pensaram em atentar contra a própria vida e alguns até o fizeram. E num quadro, estou citando só uma situação de angústia, e num quadro como esse, quem sou eu nessa história? Eu sou aquele que vai levar mais uma tristeza? Eu sou aquele que vou enxugar as lágrimas e levar encorajamento? Nós precisamos ser daqueles que encorajam. O diabo é que luta para nos desanimar. O inimigo é que quer que a gente seja derrotado. Jesus veio para nos incluir a todos no céu. E o diabo veio para nos excluir a todos da vida. Sabe, essa obra de ficar pondo as pessoas de lado, descartando as pessoas, isso é diabólico, isso não é divino, não. Não é de Deus. Então, pedir ao Senhor a graça de hoje nós sermos braços abertos, da gente ser ombro amigo, da gente ser colo para tanta gente que está precisando. Eu sei que quando você ouve isso, talvez você diga assim, mas eu preciso também. Sou eu essa pessoa necessitada. Mas vamos aprender com quem prestou atenção na palavra de Deus? Vamos aprender com São Francisco, quando ele, olhando para a palavra de Deus, diz, é dando que se recebe. O amor é assim. O amor, você não recebe amor, você não atrai amor sendo um buraco negro de carência, sabe? Que quer sugar a qualquer custo todo o afeto que tiver à volta. Isso só afasta as pessoas de você. O que faz com que o amor comece a cercar a nossa vida? O que atrai o amor para nós? Amar, amar, amar. Eu sei que talvez você diga assim, mas sou eu que estou precisando. Mas se você está precisando muito, muito mesmo, comece a dar amor, que o amor chega até você. Ame as pessoas que estão perto. Márcio, você falou de São Francisco, eu lembrei agora de Madre Teresa, que ela falava, quando eu sentir fome, me dá alguém para alimentar. Quando eu precisar de consolação, me dar alguém para consolar. O pedido dela ainda era, quando ela se sentisse, alguém aparecesse. Que ela pedia a Deus isso, olha que bonito. E não é verdade o que ela diz, Ivana? Verdade. Que muitas vezes a gente está ali abatido, entristecido, aparece alguém pior do que a gente esquece um pouquinho a nossa tristeza para consolar a pessoa, e quando a gente vê, a nossa tristeza foi embora. A alegria tomou conta do nosso coração.
A gente começa a amar aos pouquinhos, quando a gente vê, a gente está sendo amado. A gente acha que a nossa vida está difícil, então a gente vai dar ajuda para alguém que tem a vida mais difícil do que a nossa. A gente volta para casa dizendo que vida boa que eu tenho, verdade. Não é? É exatamente isso. Então peça hoje a Deus essa graça de não causar tristeza a ninguém, mas de consolar as pessoas, e você vai ser consolado, tanto por pessoas que Deus colocará no seu caminho, quanto pelo próprio Espírito de Deus. É Ele quem vem enxugar as nossas lágrimas, sabe? Vem tirar a nossa tristeza, vem fortalecer o nosso coração, mas nós precisamos também fazer a nossa parte e aprender, como diz aqui a palavra de Deus, a não estragar o bem por meio de palavras más. Tem horas que é difícil, eu sei. Tem horas que a gente precisa se conter. Tem horas que quem nos solicita é aquela pessoa com quem a gente não quer estar. E a pessoa solicita a sua presença, a pessoa solicita a sua ajuda. Todos nós, a gente já deve ter vivido essa experiência de você tentar falar com a pessoa, ela não te responde, responde 2, 3 dias depois, esquece as suas mensagens, mas quando ela precisa, ela quer que você responda prontamente. Diz para mim se não dá vontade de fazer a mesma coisa com ela, deixar 2, 3 dias de molho, não responder. Vontade dá, mas uma coisa é a vontade, outra coisa é aquilo que você faz. Às vezes, mesmo o outro merecendo um chá de cadeira, a gente responde com gentileza, a gente responde prontamente. E por que nós fazemos isso? Porque nós somos assim. Porque nós precisamos ser assim. Porque nós não tiramos a nossa medida por aquilo que o outro é. Fez o mal para mim, vou fazer o mal igual. Não, não, não. Vamos tirar a nossa medida por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa referência, Ele é a nossa medida. Se a gente ainda não chegou lá, vamos continuar buscando. E Jesus não estragava o bem por meio de palavras ruins, não, viu? Você pode ver que as palavras duras de nosso Senhor eram justamente para as pessoas que tinham seu coração fechado, até para receber o bem que vem de Deus. Mas quem o procurava tinha sempre uma palavra de consolo, uma palavra de carinho, uma palavra de amor. Então diga para você mesmo, nesse dia de hoje, eu quero aprender com a palavra de Deus a não levar tristeza a ninguém e a não estragar as coisas boas que eu já faço por meio de uma palavra amada. De não estragar o café da manhã que eu preparei e pus para todo mundo por causa do meu mau humor, por eu estar ranzinza. Pode falar, eu vi que você coçou de vontade aí. É que é interessante no dia a dia, isso é muito concreto na nossa vida, né? A gente arruma o café da manhã e muitas vezes a gente está ali com algo na garganta para falar com o filho, quando vê, você já falou. E aí você estragou, você fez o clima ficar pesado, pesou o clima, como os adolescentes dizem, né? E quanto que a gente tem que aguentar, porque a gente vai ser julgado não só pelo pecado que a gente faz, mas pelo bem que a gente deixou de fazer. E isso é um bem, Márcio. Engolir. Exatamente. É um bem, não é? Não falar uma palavra que entristece, mas consolar é fazer um bem. E cometer esse erro uma outra vez, Ivana, todo mundo comete, mas insistir no erro é que é o problema. Verdade. Sabe? Lá em casa a gente aprendeu isso na prática. Porque toda família tem ali a sua experiência e tem o seu aprendizado. Houve um momento que eu e a Rose, nós tomamos como uma decisão e pusemos isso como uma lei. Na hora da refeição não se corrige ninguém, na hora da refeição não se traz assuntos pesados, na hora da refeição não se conversa sobre coisas tristes e na hora da refeição, se for para pesar, não vamos tocar nem em assunto de trabalho. Porque cada coisa tem o seu momento. E qual é o momento ali da refeição? É a hora da alegria, é a hora da partilha, é a hora de alimentar não só o estômago, de alimentar o coração, de alimentar a alma, não é? De ser uma pessoa diferente ali para os nossos também que precisam tanto de nós, não é?
Então, não estragar aquele momento por causa de uma indireta, não é? Muito chato isso, sabe? Você está ali no meio do almoço, aí às vezes o clima gostoso, uma brincadeira, vem uma indireta. Fica igual você falou, cria um clima, sabe? Mesmo que a pessoa não desenrole o assunto, fica aquela suspeita no ar. Não. Por que nós vamos minar os nossos momentos felizes? E tem gente que é mestre nisso, espera o momento estar bom para poder estragar. Só que você não estraga só o momento dos outros, você estraga o seu também. E começa a criar um conceito ao seu respeito. Essa pessoa não pode participar de momentos felizes, porque essa pessoa ela tem o hábito de estragar os bons momentos. Não é? Então, quando a gente começa a não ser convidado para as festas, quando a gente começa a não ser convidado para os momentos íntimos e de alegria, a gente também tem que se perguntar, será que é fruto de algum comportamento que eu estava tendo? Não é? Porque quem age assim é como se no lugar do queijo, na hora de... Imagina você fazer uma macarronada e no lugar do queijo você colocar areia. É parecido. É terrível. É parecido. Se você pegar ainda mais aquela areinha de praia branquinha, deixar um pote lá na cozinha não deve ser difícil. Alguém uma hora jogar isso ali na comida, não, né? Vai que não enxerga direito, não é? É queijo que é areia. Mas exatamente. Você imagina, tem gente que usa cinza, não é? Até como alimento terapêutico, né? Para o estômago, para o hálito. E agora imagina você colocar cinzas no arroz. Você não vai morrer porque colocou cinzas no arroz, cinza de madeira. Mas você estragou a comida. Você destruiu o paladar. Ah, mas se eu colocar, igual você falou, areia no macarrão, não vai fazer bem. Provavelmente não vai matar. E ainda vai alimentar porque tem o macarrão. Mas você pôs a perder a comida. Ah, mas o macarrão está ali, mas quem que consegue comer macarrão com areia? Quem que consegue comer arroz com cinzas? Não é? Com restos de madeira. O alimento está ali, você ofereceu o alimento. Mas junto com o alimento você ofereceu algo que tornou aquilo indigesto, não dá para passar. Aí vem a palavra de Deus e nos diz que uma palavra boa vale mais do que o presente. Se você tiver que escolher entre um e outro, escolha a palavra boa. Eu posso dar um presente com ofensa, ou não vou dar o presente, só vou dizer umas palavras, as palavras serão boas. Então prefira as boas palavras, porque uma palavra boa é melhor do que o presente. Às vezes a gente recebe uma lembrancinha, você olha para aquilo, você nem sabe que utilidade vai ter, às vezes não vai servir para nada, às vezes só vai ficar lá na sua estante. Tem horas que o presente que você recebe não tem valor monetário nenhum, mas a intenção com que é dada e a palavra que acompanha quando é boa, cara, eterniza aquilo. Você nunca mais vai querer jogar fora. Me lembro que o primeiro presente, por iniciativa própria, que o meu primeiro filho me deu, ele era pequenininho, mal sabia falar, foi uma pedrinha branca que ele pegou lá no jardim do Padre Jonas. Entrou lá na casa do padre, achou lindo aquele jardim com aquelas pedrinhas brancas, pegou a mais bonitinha e trouxe presente. Aí eu falei, mas onde é que você pegou, filho? Aí foi lá no jardim da casa do padre. Eu falei, então vamos lá pedir. Aí pediu, aí o Padre Jonas deu, aí ele foi e me deu de novo. E guardei aquilo por tanto tempo. Uma pedra, tem valor nenhum. Mas para os olhos do meu filho naquele dia, era a coisa mais bonita que ele tinha visto. E aquilo que era tão bonito, ele queria dar para o pai. Dispensa palavras. Dispensa. A intenção é mais do que o presente.
Olha, teve coisas que eu já recebi na minha vida, que a coisa em si já até ficou para trás, a gente para de juntar cacareco, né? Tem alguns presentes que a gente ganha, que a gente precisa registrar na memória, porque se você for guardar tudo na casa, né, não cabe na sua casa, mas as palavras que foram ditas no ato daquela entrega, você não esquece. Às vezes o presente se foi, mas o bilhetinho ficou, a cartinha está lá, porque uma palavra boa vale mais do que um presente. Quais são as palavras que você tem dito para as pessoas que você ama? A gente fica muito folgado na ideia de que a pessoa vai estar ali para sempre, para a gente poder dizer, um dia essa pessoa vai, ou você vai, e a palavra não foi dita, a palavra não foi dada. Nós só temos hoje, gente, para amar as pessoas, com tudo aquilo que Deus nos deu para amá-la. A chance de amar alguém com os nossos beijos, com os nossos olhares, com os nossos abraços e com as nossas palavras boas é hoje, não é outro dia. O dia do elogio é hoje, não é outro dia. Às vezes a gente fica esperando ocasião para poder elogiar. Não precisa ocasião não, precisa a pessoa. Você tem a pessoa, elogia, porque às vezes a ocasião não chega. Mas passou a oportunidade, resgata a oportunidade. Chega, Ivana, lembra aquele dia? Eu fiquei tão edificado com o que você fez. Quero dizer para você que isso é importante para mim, que eu gosto de você, que a sua maneira de ser, a sua alegria faz bem para mim. Como é bom estar ao seu lado. Será que você dizer isso para alguém nesse dia de hoje não vai mudar o dia desta pessoa? Mudaria o seu se você escutasse? Alguém que você ama, que você quer bem, chegar nessa manhã, abraçar você, te dar um beijo, olhar nos seus olhos e dizer: eu te amo com todo o meu coração. Eu te amo como eu amo poucas pessoas, com esse jeito, com esse tanto de amor. Você é especial para mim. Você faz diferença na minha vida. Toda palavra cheia de bondade é um fogo que ilumina e aquece o coração. O que você faz com uma pessoa que está amuada, triste, com a vida nublada? Você olha para a pessoa, ela está sem cor, está sem vitalidade. O que você faz com ela? Eu não tenho dinheiro para levar essa pessoa para passear, eu não tenho dinheiro para comprar para ela o que eu sei que a alegraria. Mas você tem um coração cheio de amor e tem palavras boas para iluminar a vida desta pessoa. Aqueça o coração dela. Aqueça com palavras de bondade. Porque assim como uma vela acende outra vela e pode acender milhares de outras velas, um coração ilumina o outro que pode iluminar milhares de outros corações. Olha o Padre Jonas. Quando o Padre Jonas pensou na Canção Nova, essa luz estava só com ele. Esse fogo estava só no coração dele. Quem acendeu esse fogo no coração do Padre Jonas foi Deus. Mas depois ele compartilhou com o bispo. E o bispo, com toda a prudência, deu a ele a permissão para começar a Canção Nova, mas acendeu a chama no coração do bispo. E depois, numa reunião com várias pessoas, o Padre Jonas começou a acender as chamas. E alguns ali se iluminaram ao ponto de dar a vida e vir morar dentro da Canção Nova. E essa obra de evangelização foi acendendo a chama em tantos corações, gente. Tantos, que aqueles que não vinham para viver aqui, nesta obra evangelizando, lá onde eles estavam, eles mantinham a sua luz acesa e passavam essa luz adiante, que é a luz da evangelização, que é a luz do Espírito Santo. É uma luz que quando você divide, ela não diminui, ela se multiplica. Você não fica com menos porque você deu. Com amor é assim. Você não diminui o amor que há em você porque você compartilhou. A fé é assim. Você não diminui a sua fé porque você compartilhou o que você acredita. A luz é assim. Ao iluminar outras pessoas, a sua luz não só não diminui, como você fica mais iluminado.
Imagina você numa sala, apenas com a sua vela acesa. Agora imagine que com você estão seus tios, seus primos, seus avós, sua esposa, seu marido, seus filhos, e cada um tem uma vela e você acende a vela de cada um. Como é que vai ficar a casa? Como é que vai ficar você? Vamos iluminar as pessoas. Cuidado com as palavras desanimadoras. Cuidado com as palavras que apagam as chamas. Cuidado com a palavra que apaga a alegria. Cuidado com a palavra que apaga o ânimo. E tem a palavra dita e tem a palavra praticada. Porque é o que sai da gente. Vamos dizer assim, a palavra é aquilo que sai da gente, ou vocalizada ou pelas nossas atitudes. Às vezes a gente tem atitude que desanima aqueles que estão perto de nós. Cuidado com as ações, as atitudes, as palavras, os olhares desanimadores. Cuidado com aqueles que querem convencer você, inclusive, de que é impossível você lutar pelo bem, só porque é impossível você alcançar a perfeição. Tem gente que porque acha que não dá para chegar lá, que deva se desistir no meio do caminho. Não, não desista não, a nossa meta é alta mesmo, sabe? A nossa meta é alta, mesmo que a gente não chegue lá onde a gente mirou, mas porque a gente mirou lá, a gente foi longe. A gente tem que fazer como o arqueiro, sabe? Tem arqueiro que é muito forte. Arqueiro é aquele que lança, aquele homem, aquela mulher que lança flechas. Quando a pessoa é muito forte, ela retesa o arco quase que retinho, sabe? E pá, solta aquela flecha, ela vai com tanta força e tanta velocidade que ela quase não cai. A gravidade não tem tempo de puxá-la para baixo. Mas quando quem vai lançar a flecha é uma pessoa mais frágil, mais fraquinha, ela não pode mirar reto, ela tem que mirar no alto, porque aí a flecha vai fazer uma parábola, né? Até chegar lá. Pá! Vai dar uma volta lá na frente, ela atinge o alvo. Tem gente que diz para você assim: você está mirando alto demais. Isso não é para você. Cuidado com essas pessoas que têm palavras desanimadoras. Quando chegarem para você e dizerem: você está mirando muito alto, bata no peito e diz: é assim mesmo. A gente aqui mira alto. A nossa referência é alta. Jesus falou para nós: sede perfeitos como nosso Pai, vosso Pai do céu é perfeito. Você tem ilusão de que você vai ficar igual a Deus, perfeito igual a Deus? Eu não tenho essa ilusão, acho que ninguém aqui tem. Mas então, por que Jesus mandou a gente? É a referência. A gente tem que olhar como Deus é, para a gente ser semelhante ao nosso Pai, para a gente parecer com Ele. A gente é da tribo, é da estirpe, daquele que anima. A palavra animar vem de alma. Quem é que nos deu alma, gente? É o Senhor. O Senhor nos anima. Deus nos dá espírito, Deus nos dá fôlego, Deus nos dá ânimo. E Satanás é o quê? É o ladrão que tira a alma, que tira ânimo, que tira fôlego. Não dê ouvido às vozes que trabalham para te desanimar. Procure ouvir a voz do Senhor, que te põe para cima, que te põe para o alto. Não ouça as vozes desanimadoras que chegam até você, e não seja você voz de desânimo para ninguém. Nós devemos pedir ao Espírito Santo que nos dê a graça de discernir as boas e as más influências. Às vezes você ouve uma pessoa que te diz uma coisa difícil de ouvir, sabe? Uma pessoa está certa e procurou dizer com todo jeito para o seu bem. Você não gostou de ouvir, mas você viu que a pessoa se esforçou para dizer da melhor maneira possível, e o que ela disse é correto, é um bem para você. Foi duro de escutar, mas não é para desanimar, é para corrigir, para pôr na direção certa e para você ter ânimo, ter coragem. Então, apesar de naquele momento
aquela palavra desgostosa de escutar, ter se parecido com uma palavra que desanima, no fundo você viu que ela não era. O Espírito Santo vai te mostrando, isso aqui não foi para te desanimar não, filho. Isso aqui foi para te pôr no rumo certo, te encorajar. Não adianta encorajar você na direção errada. Mas também o Espírito Santo vem para nos iluminar, para nos ajudar a discernir bajulação, puxação de saco, incentivo em direção ao erro, porque isso vai te desanimar. Apesar da palavra parecer boa, ela te colocou num lugar que certamente você se frustrará. O resultado final será o desânimo, será a descrença. Nós temos que pedir ao Espírito Santo a graça de discernir, aprender a separar as boas influências das más influências. E a palavra de Deus dá critérios. O que ela diz para nós? O tolo berra asperamente, olha lá, ó. Versículo 18, para quem grita, para quem gosta de falar berrando, para quem vocifera com as pessoas, para quem tem palavras ásperas, olha o que diz a palavra de Deus: o tolo vocifera asperamente. Quem é que anda berrando por aí? Gente tola, gente educada, gente inteligente, gente cheia do Espírito Santo. Não fica berrando não precisa. Normalmente quem mais fala alto é quem menos tem razão. A pessoa não tem razão, quer ganhar na força do grito. Não, gente, quem sabe o que faz e sabe o que quer, fala baixinho, fala com gentileza, não berra asperamente. E diz a palavra de Deus que o presente do malcriado dói até de ver. Sabe quando você olha para uma coisa, você fecha os olhos assim, porque, nossa, que coisa horrível, horrível. Às vezes as pessoas mandam para a gente algumas situações, algumas partilhas, algumas imagens que você rejeita, porque é feio até de ver, sabe? Você olha e diz assim: meu Deus, eu não queria ter visto isso. Às vezes eu tenho que ver, mas não queria ter visto isso, porque dói até nos olhos da gente. São as coisas ruins, são as más influências, são as coisas duras de ver, sabe? Às vezes até vem disfarçado de um presente, mas é uma armadilha, não é? Mas tem as coisas boas também, sabe? Os bons livros são uma boa influência, gente. Sabe, eu acho que eu ainda leio pouco. Eu leio bastante, mas eu acho que eu ainda leio pouco, porque ler é você ter a oportunidade de sentar do lado da pessoa que escreveu e trocar com ela aquela ideia que você queria. Sabe, tem pessoas que já morreram há séculos e que você diz: como eu gostaria de sentar com essa pessoa e conversar. É possível. Se ela deixou algo escrito, se ela deixou um livro, quando você lê, você está conversando com ela sobre o que ela pensa. Ah, Márcio, mas não é um diálogo. É sim. A gente que escreve, o pessoal pergunta para mim: como é escrever um livro? Eu falei: a gente colabora, porque o livro também se escreve. O livro não termina do jeito que a gente achou que começou, não. Às vezes você mira de um jeito e ele tem vida, ele vai ganhando vida. O livro vai se escrevendo junto com você, porque quando você tira aquilo e põe no papel, aquela ideia conversa com você de um jeito que não conversava quando ela estava só na sua cabeça. E isso é também com o livro de outras pessoas. A boa arte é uma boa influência. A boa arte, não é essas porcarias que a gente tem visto por aí, não. Sabe, boa arte dá trabalho. Tem gente que tem um insight, aparece lá vestido de umas coisas esquisitas, diz que é arte moderna, e muitas vezes usando isso como artifício para profanar o que os outros acreditam, para desrespeitar as pessoas. Isso não é arte, isso é lixo que encontrou espaço para publicidade. Arte é beleza. Arte eleva a alma da gente. Se olhar para uma coisa, uma arte, e aquilo não elevou você em nada, não categorize aquilo como arte.
Entende? Uma pessoa vomitar no meio da rua, isso não é arte. E tem gente que faz isso numa tela, tem gente que faz isso através de acordes. Você vai ver, ouve a música, você fala, isso aí não é uma música. A pessoa vomitou a raiva dela, o ódio dela, aí você vai engolir isso? Não. Boas influências. Porém, a mais forte influência é o exemplo de uma vida boa. Você quer influenciar alguém? É com o exemplo de uma vida boa. Diz a palavra de Deus que a pessoa bondosa, você leu comigo, une as duas coisas. Quer ver, ó? Acaso a palavra não está acima de um bom presente, mas a pessoa bondosa combina os dois. A pessoa bondosa une as suas boas palavras à sua boa ação. Não é o que está aqui? Quem é bom une atitude com palavra na sua bondade. E uma vida boa torna-se uma bênção para as pessoas. Não é só o que você faz, é quem você é. Já viu que tem gente que diz assim, olha, você quando chega a gente sente algo diferente, você traz paz para mim, as suas palavras me trazem alegria, eu sinto felicidade de te ver, você abriu a boca e algo bom aconteceu comigo. Esses dias eu fui na loja de um amigo meu, ele disse, por favor, abençoa aqui a nossa loja. Eu falei, abençoa. Aí rezei com ele, rezei com os funcionários. Terminei, me despedi, mais tarde ele disse, Márcio, alguma coisa aconteceu. Porque depois da oração, uma angústia que estava dentro de mim, uma tristeza, foi embora, eu nem vi. Eu só percebi agora, porque a noite era que pesava. Eu estou bem. Sabe, uma vida boa faz da gente uma bênção. Não é só o que a gente faz, mas o que a gente é. A gente se torna uma bênção para as pessoas. Não só para as pessoas que vivem essa vida boa. A bênção não é só para quem a vive. A bênção é também para os outros que poderão ver, que poderão conhecer e compreender o que é a bênção de uma vida vivida na amizade de Deus. E eu vou encerrando por aqui, mas eu quero te fazer uma pergunta antes. É difícil levar as pessoas ao bem por meio de lições? Sim. É muito difícil você levar as pessoas ao bem só por meio de palavras. Mas é muito mais fácil você levar as pessoas a uma boa vida por meio do exemplo. Eu desejo a todo mundo que tenha a bênção de ter filhos, gerados ou adotados, não me importa. Mas você ter filhos, para você ver que os filhos aprendem não só com o que você fala, mas sobretudo com o que você faz. Se você diz uma coisa e faz outra, os seus filhos vão aprender com o que você faz e não com o que você fala. O exemplo arrasta, sabe? Cuidado com grupos de pessoas que são danosos para a sua alma. Eu posso, Márcio, conviver com qualquer tipo de pessoa. Você pode, mas vai fazer bem para você? Eu tenho maturidade para conviver com qualquer tipo de pessoa demoradamente. Que bom para você, porque eu não tenho. E desacredito, tenho muita dificuldade de acreditar que uma pessoa fique num certo meio sem se corromper por ele, gente. Mas poxa vida, a palavra de Deus nos dá discernimento e manda a gente vazar, sair dali. Não é lugar para a gente ficar, porque esses valores vão trocando, sabe? Um dos relacionamentos mais maravilhosos do mundo e mais perigosos é a amizade. A amizade é uma bênção e a amizade é um perigo, porque a amizade gera comunhão de alma e o que está em um passa para o outro. A bênção de um passa para o outro e a maldição de um passa para o outro também. Você está brincando, não estou? Verdade. Então, cuidado com quem você anda e está gerando dano para a sua alma. Tente evitar esses grupos, sabe? Você deve honrar as boas companhias.
e procurar essas boas companhias. Com certeza tem gente boa que Deus colocou no seu caminho que você conhece. Márcio, mas não são minhas amigas. Vá lá fazer amizade. Vá ao encontro delas, comece a andar com elas, pergunte o que elas precisam, comece a ajudá-las, crie vínculo com essas pessoas e você vai ver que muita coisa boa vai brotar como fruto desse relacionamento. Feche os seus olhos um pouquinho, se você puder. Põe as mãos sobre o seu coração e diga: Senhor, diante desta palavra, eu quero fazer o que essa palavra nos ilumina nesta manhã. Senhor, nesse dia de hoje, eu não quero causar tristeza a ninguém, eu quero encorajar, como esta palavra veio me encorajar. Senhor, eu quero encorajar aos outros, mas eu também quero me encorajar a mim mesmo nesse dia, tomando a decisão de que hoje vai ser diferente esse dia para mim. Senhor, me dá a graça de consolar quem está padecendo, quem está sofrendo, inclusive das mesmas dificuldades que eu. Senhor, me dá a graça de não ficar esperando que os outros venham a mim, mas de que eu possa ir até eles e ser presença consoladora tua. Me dá a graça de com bondade levar esperança e de nesse dia de hoje não só fazer o bem, Senhor, mas fazer o bem com amor, é o que eu te peço. Obrigado. Obrigado porque isso me abençoa. Obrigado porque por meio disso a bênção também virá sobre mim. Obrigado porque ao olhar para o que pede a Tua palavra, para o que a Tua palavra me manda, o Senhor olha para as minhas necessidades e vem sempre me ajudar. Obrigado, meu Deus. Sim.